Então, galerinha, já voltamos aí do nosso rápido intervalo para a gente continuar fazendo as nossas questões. Durante a primeira aula, a gente falou sobre a parte de mudanças de unidades, né? As grandezas físicas que a gente tem. Capacidade, volume, comprimento, massa, tempo, cada um com suas características, seus múltiplos e seus submúltiplos, tá bom? Os valores maiores e valores menores. A gente viu que a taxa de conversão geralmente é 10, com exceção do metro cúbico, que varia de 1000 em 1000. Também falamos sobre o tempo, que também é uma exceção dessa taxa de 10, quando os múltiplos deles são sexagenais, ou seja, variam de 60 em 60 para minuto e hora, e variam de valores característicos de cada transformação, depois você passa para dia, né? Um dia, uma semana tem 7 dias, um mês tem 30 dias ou 4 semanas, um ano tem 365 dias, entendeu? Então, você vai depender de qual transformação você vai querer quando eu falo de tempo. É por isso que ele é um pouco mais exclusivo, um pouco mais chatinho aí, quando eu falo das transformações deles. Começamos as questões na aula passada, mas a gente tem algumas questões para terminar agora também, antes de começar máquinas simples e máquinas compostas, que também vão ter algumas questões para a gente. Então, nessa segunda aula, que a gente já passou das questões de exemplo, a gente vai fazer o seguinte: vou fazer uma, depois peço um tempo para vocês fazerem outra, assim como a gente já vem treinando nessa parte de questões desde as nossas primeiras aulas, beleza? Então, vamos adiante que a gente tem muita coisa para conversar. Quarta questão, fala o seguinte: a exposição de arte oriental conta com 33.568 metros, enquanto a exposição de arte africana conta com 29 quilômetros e 5.994 metros. Qual é a exposição mais curta? Olha, você tem que decidir para qual unidade você vai levar. Bom, a exposição oriental já tem esse fator de 33.568. Então, isso aqui é um valor fixo para ela e já está na unidade de metro. Vamos brincar agora com a da arte africana. A arte africana tem 29 mil quilômetros e 5.994 metros. Como ela tem um valor de metro, definido, olha aí, ela tem esse valor de metro definido, eu vou ter que transformar essa quilometragem para acompanhá-la, beleza? Vou levar para metro porque a oriental já está em metro. Então, seria 29 quilômetros mais 5.594 metros. Beleza? Então, seria essa situação aí dentro do meu sistema. Ok, só que eu vou levar tudo para metro, porque a exposição oriental já está em metro, então não preciso mexer nas duas, só mexo em uma. Então, seria 29 mil metros. Por que 1000? Não falei para você do Instagram? Quanto é que vale o K? Vale 1000, então aqui não seria diferente. 29 vezes 1000, 29 mil. Mais os 5.994 que ele já tem. Aí vira uma soma simples. 0 mais 4, 4. 0 mais 9, 0. 0 mais 5, 5. Terminamos a casa aqui. Vamos começar os milhares. 9 mais 5, 14. Vai 1. Então, que 4 horrível. Tá aqui. 1 mais 2, 3. Então, teria uma exposição africana de 34.594 metros. Olha aí, 34.000 quilômetros, ou 34 quilômetros de exposição. Percebam que ele quer a mais curta. Qual é a exposição mais curta? Então, qual seria o nosso gabarito? Nosso gabarito seria 33.568 metros. Justamente porque ele vai querer a mais curta dentro do meu sistema aí. Bacana? Então, você teria esse valor como sendo o valor da mais curta. Perfeita a quarta questão. A quinta fala o seguinte: um tanque tem uma forma de um paralelepípedo retângulo. Então, paralelepípedo, vocês lembram? Claro que lembram, vocês são tudo feras. Olha o nosso retângulo aqui. Paralelepípedo retangular, que tem como suas dimensões 1,80 m de comprimento, 1,80 metros. Você teria 0,9 metros de largura, olha ali,
e meio metro, 0,5 metros de altura. Ele quer saber a capacidade desse tanque em litros. Qual é a dica que eu tenho que deixar para você? Que 1 metro cúbico equivale a quantos? Eu sei que vocês não aprenderam ainda, não pegaram a prática, mas depois essas questões aqui são ficar craques. 1 metro cúbico vale 1000 litros. E aí, vou pedir 2 minutinhos para que vocês tentem responder a quinta questão. Olha, gente, primeira coisa que a gente vai ter que achar é o volume desse cara em metro cúbico, beleza? Para jogar isso dentro do sistema. Como é que seria isso aqui? Seria 1,80 vezes 0,50 vezes 0,9. Por quê? Porque aqui eu vou achar o volume total dessa capacidade, beleza? Eu vou achar o volume total dessa capacidade aqui. E quando eu acho o volume total dessa capacidade, eu acho o fator de volume gerado pelo sistema. Quando eu multiplicar isso aí, gente, eu vou achar um volume de quanto? De 0,81 metros cúbicos. Olha aí, pronto. Agora eu cheguei ao valor de 0,81 metro cúbico. Eu vou pegar esse valor e fazer essa multiplicação aqui dentro. Bom, se 1 metro cúbico vale 1000, 0,81 vale x. Presta atenção que letras D e letra C já estão fora completamente. O aluno desavisado, o aluno que não é aluno do canal Educação, nunca assistiu aula com o Matheus, vai abraçar a letra A e vai errar. E você aí que está manjando, está sabendo do assunto, sabe que não pode marcar a letra A, porque esse volume não é em litro. E o cara quer o volume em quê? Em litro. Então, produto do meio é igual ao produto dos extremos. X vezes 1 é o próprio x. Agora, 0,81 vezes 1000 daria quanto? Daria 810 litros, tá bom? Seria um valor de 810 litros. Qual seria o nosso gabarito? Nosso gabarito seria letra B, de bem facinho. Bom, então nosso gabarito aí, 810 litros. Fácil, fácil nessa questão. Muito cuidado só com a parte da multiplicação, porque são todos números com vírgula, beleza? Então, tenha atenção especial nessa parte aí, porque número com vírgula eu sei, é chato de multiplicar. Às vezes você erra por uma casa decimal e você fica meio mal porque é uma questão fácil que você acaba deixando vacilar.
Mas é isso aí, prestando atenção, fazendo com calma. Aqui eu fiz os 3 juntos, você pode fazer 2, depois fazer com o terceiro. Tudo depende do seu nível de prática de questão. Bom, vá no seu tempo, vá no seu tempo. Se agonie com os outros, não. Sexta é minha, fala o seguinte. Uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingando da meia-noite às 6 horas da manhã. Tá, então aqui eu já tenho um tempo de quanto? Eu tenho um tempo de 6 horas. Meia-noite para uma para duas, duas para três, três para quatro, quatro para cinco, cinco para seis. 6 horas dessa torneira pingando. Com a frequência de 1 gota a cada 3 segundos. Então, ó, qual é a nossa frequência? 1 gota, separa as informações. Ó, essa questão já tem informação demais. Já mexeu com hora, já mexeu com gota, já mexeu com segundo. Então, muito cuidado com a questão que você está fazendo, tá bom? Cada questão tem uma atenção especial. Sabe-se que cada gota d'água tem um volume de 0,2 ml. Qual foi o valor mais próximo total de água desperdiçada em litros? Beleza? Ele falou que uma gota tem quanto? 0,2 ml, tá bom? Show de bola! Vamos lá. O que a gente tem que achar? O número de gotas. Então, vamos fazer aqui a nossa parte matemática. Só tenha cuidado no seguinte fato, gente. Ele falou que o cara tem uma quantidade de tempo que está pingando. Ele falou que a quantidade de tempo que está pingando. Quando ele fala que está pingando, ele fala que o cara está pingando por 6 horas. Só que 6 horas em segundos, tem que lembrar daquela conversão. 1 hora vale 3.600 segundos. Se eu quero 6 horas que essa torneira ficou lá desperdiçando água, eu faço um produto do meio igual ao produto extremo bem aqui, ó. Agora ficou fácil, Matheus. Claro que ficou fácil, ó. Confia. 6 vezes 3.600 daria quanto? O valor de x seria igual. 6 por 3, 18. 6 vezes 6 dá 36. 18.000 mais 3.600 dá 21.600 segundos. Ok? Então, aqui eu tenho um tempo de segundos gerados. Tá. Só que a questão fala o seguinte, que tem uma gota a cada 3 segundos. Eu tenho 21.600 segundos. Se eu tenho uma gota a cada 3 segundos, então o que é que eu faço? 21.600 segundos dividido por 3. Esse valor aí, quando eu faço nessa divisão, daria quanto? Daria 7.200 gotas de água. Então, você teria aqui esse valor que foi desperdiçado. Só que ele falou também que cada gota possui 0,2. Ah, nossa conta não acabou. Ele falou aqui que cada gota possui 0,2 ml. Então, quando eu pego e faço esse produto, 7.200 gotas por 0,2 ml, eu vou ter um total de 1.440 ml, milímetros de água. Ah, só que foi o que ele pediu. Ele pediu valor aproximado, ó. Sublinha esse aproximado aí para tu não cair na besteira de marcar uma letra que tu não quer. Como ele pediu esse valor aproximado, eu vou dividir esse cara por 1.000 milímetro. Milímetro. Te lembra qual o número? 1.000. Então, se eu pego e divido esse cara por 1.000, eu vou ter o meu valor, que seria 1,44 litros de água desperdiçada. Olha aí, a quantidade de água que esse cara desperdiçou só no pingar de gota. Isso, uma gota a cada 3 segundos. Aquela tua torneira que deixa pingando uma gota por segundo, desperdiçou 21.600 gotas de água. Então, fica sempre atento a essa parte da tua casa, rapaz, para não gastar água de graça. Ó, letra A, B tá fora, D tá fora, E tá fora. Letra C, como ele quer o valor aproximado, 1,4 litros de água desperdiçadas por esse cidadão, só para ele não ter fechado a torneira. Bom? Sétima questão, fala o seguinte. Um pote tem uma forma de um paralelepípedo retângulo, com 10 centímetros de comprimento, 16 centímetros de altura e... uma largura de 10 centímetros, desculpa, comprimento de 16 e uma altura de x. Se esse pote tem capacidade para 2 litros, qual é o valor de x? E aí essa questão para vocês tentarem. 2 minutinhos para vocês me darem a resposta.
Olha, gente, primeira coisa que tu tem que fazer é desenhar a figura, tá bom? Desenha a figura para tu não se perder nessas unidades de medidas. Quando você faz essas unidades de medidas, olha aí, você tem aqui nossa figura. Ele falou de novo um pote de um paralelepípedo retângulo que abriga 2 litros. Falou que o cara tem 10 centímetros de comprimento. Falou que o cara também tem 16 centímetros de largura, né? 16. E tem X de altura. Ele falou que o cara tem uma capacidade para 2 litros. E ele quer o valor de X em centímetros. Tá bom. Você tem que lembrar lá daquela conversão que eu falei para você. Que 1 centímetro cúbico vale 1 ml. Bom? Logo, se 1 centímetro cúbico vale 1 ml, quantos metros cúbicos vão valer esse valor aí, né? A gente vai levar aqui para o centímetro cúbico primeiro. Tá, ele falou que esse cara vale 2 litros. Se esse cidadão tem 2 litros de capacidade, ele tem 2.000 ml de capacidade. Isso aqui daria um valor Y de centímetros cúbicos. Só que aqui, gente, é a área do cidadão, né? É a área do paralelepípedo. Como ele quer saber justamente as dimensões, né? As dimensões que ele fala é essa parte aqui, ó. 10 vezes 16 vezes x. Isso aqui daria em centímetros cúbicos um valor tal. Só que esse valor tal, quando jogado para litros, daria aí 2.000 ml. E aí, então, eu posso fazer essa minha conversão, tá bom? Seria aí 2.000 ml. Então, o valor de x seria igual a 2.000 dividido por 10 vezes 16, 160. Quem é que eu posso simplificar? 0 morre com 0. Você vai. 200 por 16, ó. 16 vezes 10 já dá 160. Falta 40. Então, seria aí 1/4 de 160, que daria 2,5. Então, daria 12,5 centímetros, tá bom? Você faz essa divisão aí, você teria um valor de 12,5. Então, nosso gabarito seria a letra A de A. É bem fácil, ok? Nossas questões de tempo. Agora, vamos lá. Tempo eu deixei por último, justamente porque eu já tinha explicado para vocês o quanto ele é chatinho de se trabalhar. Mas vamos lá. Oitava questão fala o seguinte. Quantos dias irá durar um saco de 15 kg de ração para cachorro, sendo que o cachorro come média 30 gramas, ou 300 gramas? Primeira coisa que você tem que saber é a conversão para aquele valor. Quando eu tenho a conversão daquele valor lá em cima, eu tenho que levar ou ele para gramas ou ele para quilos. Eu não gosto de trabalhar com número decimal, então eu transformo o 15 quilos para 15.000 gramas. Por quê? Por causa do Instagram. Do Instagram o K no Instagram vale 1.000. Então é a mesma coisa que eu multiplicar por 1.000. Não é só no Instagram não, na física também. Então, eu tenho que o cachorro come 300 gramas de ração em um dia. Ele vai comer 15.000 gramas de ração quando? Em X dias. Daí eu posso fazer o famoso cruz credo, produto meio igual a produto doce extremos. Então eu teria aqui 300x seria igual a 15.000. Logo, eu posso cortar. Quem? 2 zeros da esquerda com 2 zeros da direita. Então o valor de x seria igual a 150 dividido por 3. Aí essa continha é fácil. 50 dias. Nosso gabarito seria a letra C. Bom, de cara, é bem facinha essa questão. Olha aí como ela é fácil de se trabalhar. Bom, então, deixar uma questão. Essa questão aqui, eu vou pedir para levar vocês para casa, tá bom? Vou deixar lá para o final. Mas eu queria que vocês tentassem essa aqui, porque eu vou falar de toneladas nela, que foi uma unidade que a gente não falou ainda. Bacana? Então, por favor, tentem essa questão. 2 minutinhos para vocês tentarem ela.
Então, gente, olha, quando eu falo dessa parte de carga de caminhão, tem que lembrar da transformação de quilogramas. Tonelada, ela vai valer 1.000 quilogramas. Tá? Então, seriam aí 3.000 quilos, dos quais já foram descarregados 850 quilos. Então, eu posso fazer essa subtração simples, daria um total de 2.150 quilos para ainda serem descarregados. Os gabaritos seria letra B. Beleza? Então, bem facinho aí também. Só era importante essa transformação de tonelada, se lembrar que tonelada vale 1.000 quilos, tá bom? Dentro desse sistema. Máquinas simples, para acabar de vez aí com a nossa parte de máquinas, tá bom? O que são máquinas simples? As máquinas que iremos estudar agora são denominadas máquinas simples, justamente porque suas estruturas são tão simples que às vezes parece estranho até chamá-las de máquina. Apesar desse estranhamento, as máquinas simples, assim como as complexas, nos auxiliam a realizar alguns trabalhos. Ó. Uma máquina simples seria um exemplo aí de uma gangorra, por exemplo. O cara quer erguer alguma coisa e precisa de uma parte de apoio. Então, ele sustenta aquele valor, né, de apoio. Então, ele manda uma força F em relação ao dP e o dr ali, para subir aquela esfera, aquela bolinha dentro do meu sistema. Bacana? Um exemplo de máquinas simples, como eu falei, seriam as alavancas. No século III a.C., o Arquimedes realizou inúmeros experimentos testando o funcionamento das alavancas e descobriu as relações que regem seu funcionamento. Ficou tão entusiasmado que afirmou: dei uma alavanca e um ponto de apoio e eu deslocarei o mundo. Ele percebeu ali que a alavanca ela diminui muito o trabalho de quem quer mexer com grandes cargas, tá bom? Então, isso é uma coisa que vem desde Arquimedes. Como você pode ver na ilustração, a alavanca nada mais é do que uma barra rígida de madeira ou metal ou outro material, que se move apoiado a algum tipo de suporte, nosso ponto de apoio. Nas alavancas, podemos identificar alguns elementos. Ponto de apoio, que seria o ponto de contato que aquela alavanca vai funcionar. Força potente, tá bom? Que nosso exemplo é o esforço feito pelo Arquimedes. É a força que a pessoa que está usando a alavanca bota, tá bom? É a força de potência. E a força resistente, que no exemplo seria o mundo, é o que está sendo movido pela alavanca. A força potente é o que move, e a força resistente é o que está sendo movido, o objeto que se pretende deslocar. Em seus experimentos, Arquimedes concluiu que a alavanca está em equilíbrio quando força 1 vezes a distância 1 é igual a força 2 vezes a distância 2. Lembrando que Arquimedes enunciou a alavanca 300 anos antes de Cristo, tá bom? Então é uma coisa que é muito antiga e é bem fácil você compreender essa máquina bem simples aí. Desse modo, ele percebeu que, para manter o equilíbrio da alavanca, bastaria aumentar a distância do ponto de apoio da força ao ponto de aplicação da força ao ponto de apoio. E com isso, teoricamente, poderia até deslocar algo tão grande contra a própria Terra. Deixando um pouco o entusiasmo do Arquimedes de lado, a verdade é que essa propriedade de alavanca é muito útil. E explica por que os mecânicos aumentam braços das chaves de roda quando precisam tirar parafusos, né? O famoso mão de ferro que prendem a roda. Isso aí vai explicar algumas coisinhas para a gente. Mas essa parte matemática não vai ser importante para a gente no momento, tá bom? O que vai ser importante para a gente? A gente entender cada uma das alavancas. Existem 3 tipos de alavanca. As alavancas são classificadas de acordo com a posição dos seus elementos. Veja no esquema os tipos de alavanca e os exemplos de objetos do cotidiano que são esses tipos, né? Tem a alavanca interfixa. Ó, primeiro, o nome. Interfixa. Significa que o ponto de apoio está no meio, entre força potente e força resistente. Sempre vai ser o que está no meio. Interfixa significa que o ponto fixo, ou seja, o ponto de apoio, está no meio. Quando o ponto de apoio fica entre a força resistente e a força potente. Esses tipos de alavanca são tesoura, tem a tesoura? Aquela bolinha do meio da tesoura, ali é o ponto fixo. O lugar onde você encaixa os seus dedos é a força potente e a ponta da tesoura que vai acabar cortando alguma coisa é a força resistente.
Alicate, a mesma ideia. O alicate, ele faz com que você tenha um ponto de apoio entre ele, a ponta do alicate para torcer ou arrancar alguma coisa, e a parte da mão, que seria o potente dali. O martelo, só quando ele fala martelo, gente, ele não está falando do martelo martelando, bom? Ele está falando do martelo retirando um prego, ok? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Deixar o prego de vermelho e botar aqui o martelo. Sai um martelo pelo menos marromeno aqui. Olha aí, o martelo seria uma partezinha assim, né? Você aplica uma força no martelo, que seria a nossa potente. Aqui seria o ponto fixo. Bom? E aqui seria a nossa força resistente. Quando ele fala de martelo, ele está falando dessa situação, tá bom? O ponto fixo entre o ponto potente e o ponto de resistência. E guindastes também, o ponto fixo seria aí o ponto do final daquele braço do guindaste, o motor seria a força potente, o outro lado erguido seria a força resistente. Outro tipo são alavancas interresistentes, ou seja, o ponto do meio agora é a força de resistência. São aquelas que a força resistente fica entre a força potente e o ponto de apoio, ok? São exemplos: alavancas interresistentes, quebra-nozes, carrinho de mão, tá bom? E a articulação do pé humano. O nosso pé tem uma parte de interpotência. A ponta do seu pé seria o seu ponto de apoio quando você está andando. A força potente seria da sua perna. A força resistente seria a sua palma do pé. Bom? O outro tipo de alavanca que você tem é uma alavanca interpotente. Olha o nome. Significa que no meio agora está quem? A força potente. Olha aí. Ponto de apoio, força potente e força resistente. São aquelas em que a força potente fica entre o ponto de apoio e a força resistente. São exemplos de alavancas interpotentes: pinça e articulação do cotovelo. Nossa pinça aí, você tem o ponto de apoio sendo aquela partezinha final da pinça, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma pinça. Pinça seria um negócio assim, né? Aqui seria o ponto de apoio, você aperta a pinça aqui e ela sofre uma resistência aqui, né? Então seria mais ou menos isso. Vocês já viram uma pinça, vocês conseguem entender o que eu estou falando, né? E aí a articulação do cotovelo também. O cotovelo seria o ponto de apoio, né? E aí você teria força potente aplicada pelo seu braço e a força resistente levada pela sua mão. Ok? Outro tipo de máquina simples são as roldanas. Uma roldana é um disco que gira em torno de um eixo e possui um sulco, ou uma fenda, por onde passa algum tipo de cabo ou corda. As roldanas podem ser fixas a um ponto ou móveis. Como todas as máquinas simples, facilitam o trabalho. Para que serve a máquina simples? Facilitar o trabalho. Só para isso, beleza? Vá até o mastro de uma bandeira e dê uma olhada nas roldanas fixas a ele. Veja como elas mudam o sentido de aplicação das forças. A corda é puxada para baixo e a bandeira sobe. A academia é cheia de roldana, tá bom? Todo aparelho que você usa na academia praticamente tem roldana. Essa é a grande vantagem da rodana fixa, o redirecionamento da aplicação de força, porque a intensidade da força a ser usada não há ganho. A força aplicada é potente e a força resistente. Rodanas auxiliam em diversas atividades. Você mesmo já deve ter visto várias rodanas em ação. Veja dois exemplos de rodanas fixas facilitando o trabalho. Quando você retira a água de um poço, tá bom? Você tem lá aquela partezinha de ferro por onde passa a corda, aquilo ali é uma rodana. O balde desce ao fundo e volta graças ao auxílio de uma rodana. Na cerimônia de hasteamento de bandeira também, lá estão as rodanas fixas presas no mastro. Elas redirecionam no sentido da aplicação da força. O cara bota uma força para baixo e o balde vai para cima. O cara bota uma força para baixo e a bandeira vai para cima. Veja que a rodana está mudando o sentido da força. Reduzem a força aplicada e movimentam-se juntos do objeto transportado. Por isso o eixo não é fixo. Exemplo aí de rodana. Você tem uma associação de rodana. Nesse caso aqui, é uma rodana simples, no tipo A. No B, você tem uma simples e uma móvel. No C, você tem duas móveis e uma simples. E na D, você tem três móveis e uma fixa, né? Aquela situação. São usadas quando não há necessidade. São usadas quando há necessidade de erguer objetos muito pesados. Quando o sistema é formado por uma rodana fixa e diversos móveis determinados à força a ser aplicadas, é dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de rodanas móveis do sistema. Olha o nosso exemplo aí. É muito usado aonde? Construção civil. Construção civil os caras usam demais. Imagina você subir 10 quilos ou 10 sacos de cimento para o terceiro andar.
Nossa, eu precisaria de uma força muito grande. Então, o que é que eles fazem? Um elevador de roldana. Aquele elevador vai diminuir a força, né, necessária para que seja aplicado aquilo ali. Outro tipo, plano inclinado. Bom, plano inclinado é toda superfície que tem alguma inclinação. Por exemplo, uma ladeira é um plano inclinado. Observe uma acentuada descida. Se por um lado o plano inclinado permite o acesso a áreas mais altas, com menor esforço, por outro, ele torna o caminho mais longo. Podemos dizer que quanto menor o ângulo de inclinação, maior a distância a ser percorrida, porém, menor a força aplicada. Imagine como seria possível ir do litoral a algumas cidades serranas se não fosse o uso dos planos inclinados. Teríamos também todos de ser alpinistas, né? Planos inclinados são descidas. Percebeu como os planos inclinados são importantes? Principalmente, ó, a cadeirante, por exemplo. Precisa de plano inclinado, gente. Ele não tem como subir uma escada com facilidade, sem ser com a ajuda do plano. Essa angulação tem que ser muito baixa aí. Para quem for fazer arquitetura, engenharia, é chamado de ergometria. Vocês vão ver que as rampas elas têm um limite máximo de angulação, tá bom? Para ser usado. Justamente porque se o ângulo for muito alto, o objeto, né, o carrinho aí, acaba descendo, não consegue subir. Então, sempre lembrar disso aí, ok? Assim como todas as máquinas simples, o objetivo é facilitar o trabalho. Então, vamos lá. Primeira questão fala o seguinte. Lucas e Fernando têm uma massa de 60 e 40 quilos, respectivamente, e queriam brincar de gangorra. Se, em cada lado da gangorra, tem 1,5 m, a que distância Lucas deve sentar da gangorra para que fique em equilíbrio, sabendo que Fernando está na extremidade da gangorra. Então, ó, força vezes o deslocamento é igual a força vezes o deslocamento. No nosso caso aí, você tem duas pessoas brincando de gangorra, o Lucas e a Fernanda. O Lucas tem 60 quilos, ou seja, 600 newtons, e está a uma distância x. Enquanto a pobre da Fernanda está lá na extremidade, ou seja, está na distância de 1,5, mas ela pesa 400 newtons. Para que fique em equilíbrio, qual seria ali o valor necessário para que isso aconteça? Tá bom? (600 vezes x é igual a 400 vezes 1,5. Então, você teria aqui alguns valores. 0 morre com 0. Então, x seria igual a 4 vezes 1,5 dividido por 6. Então, qual seria o valor de x? 4 vezes 1,5 daria aí 6, né? 6 dividido por 6 daria 1 metro. Então, a distância que o Lucas tem que sentar seria de 1 metro para que a gangorra fique em completo equilíbrio dentro do sistema, tá bom? Valor de 1 metro aí. Olha aí, um operário precisa colocar um objeto de 240 kg sobre uma laje no segundo andar e uma construção. Para isso, dispõe de um sistema de rodanas com uma fixa e 3 móveis. Qual a força necessária para realizar essa tarefa? Eu vou pedir 2 minutinhos para que vocês consigam realizar a questão.
Gente, primeira coisa que você tem que ter noção numa questão como essa é você ter essa ideia de que polias fixas e polias móveis não são a mesma coisa, tá bom? Você não tem a mesma situação nessas duas. Por que você não tem a mesma situação nessas duas? Porque essa questão aí que você está tendo, ela fala o seguinte, ela fala que você tem 3 polias móveis, tá bom? 3 polias móveis. E as únicas polias capazes de dividir força são as polias móveis. Polia fixa não divide força, tá bom? Então, o que é que você pode fazer? Você pode aplicar nessa equação, você pode aplicar dentro dessa equação aí, ou você pode fazer o seguinte, você pode pegar isso aí e sair dividindo. Ó. A força necessária para você erguer aquela massa seria de 240 vezes 10, ou seja, 2.400 newtons. Bom, como são 3 polias, 2.400 dividido por 2, 1.200, que quando divide por 2 dá 600, e quando eu divido por 2 de novo, dá 300 newtons. Olha a diferença. Por que eu dividi por 2 3 vezes? Porque olha a quantidade de roldanas móveis. Quem vai ditar o número de divisões são as roldanas móveis. Então, essa aqui é a representação de quem? Da primeira roldana. Essa aqui é como se fosse a minha segunda roldana. E essa daqui seria a minha terceira roldana. Ah, Matheus, mas eu tenho uma quarta roldana, só que ela é fixa, gente. Roldana fixa não divide força, tá bom? Roldana fixa não divide força. Como roldana fixa não divide força, ela não leva em consideração aquela parte para a divisão do sistema. A única parte que vai entrar na divisão do sistema são as roldanas móveis. Bacana? Ele vai ter essa parte aí dentro da roldana móvel. Certo, então eu teria uma roldana de 300 newtons aplicados a esse sistema. No lugar de levar 2.400 newtons, eu usaria apenas 300. Divido por 3, porque são 3 roldanas ou 3 polias móveis. Não tem uma aplicação aí de polia fixa para dividir força. Bacana? Então, galerinha, a gente vai terminando o nosso sextou de física aqui. Vou deixando para vocês algumas questõezinhas como tarefa de casa, tá bom? Vou pedir ali para a galera enviar, para que vocês possam exercitar mais essa parte, bacana? Próxima aula a gente volta com mais essa parte de mecânica. A gente já tinha falado sobre máquinas simples, a gente vai ter que terminar um pouquinho também sobre máquinas complexas, que a gente deixou a desejar um pouquinho nessa aula, mas não tem nenhum problema. Na próxima aula a gente já começa falando delas, para que a gente possa ter esse aproveitamento, bacana? Lembrando aí que na aula de hoje a gente passou sobre grandezas físicas, não se perca em grandezas, usa aquela dica dos nomes, tá bom? Decímetro, centímetro e milímetro, 10, 100, 1000, para submúltiplos. Para os múltiplos você vai crescendo, lembre-se do valor de toneladas. Lembre-se também do tempo, que não é sistema decimal, sistema sexagenal e depois da hora fica cada um por si. Loucura total, você vai ter que saber o que é que o cara está querendo saber na questão. Leia com calma. Falamos também sobre mudanças, né? Variação de capacidade e volume, que são duas coisas diferentes. A galera pensa que é igual, mas não é, por favor. E sobre máquinas simples. Falamos aí sobre alavanca, sobre planos inclinados, sobre roldanas e polias. Beleza? Então, desejar a vocês um excelente fim de semana. Próxima sexta-feira, exatamente às 8h15 da noite, estaremos aqui com mais um sextou de física, conhecimento absoluto para vocês se darem bem nas provas. Bacana? Então, galera, um bom final de noite, boa semana para vocês. Tchau!